Hoje a gente vai mergulhar num momento de tensão máxima. Uma história que fala sobre misericórdia, sobre honra e sobre uma escolha que ia definir o destino de todo um reino. Essa é a incrível prova de Davi na caverna. Pensa bem nessa pergunta. Ela coloca a gente bem no centro do dilema. Porque é exatamente essa a situação que Davi está prestes a encarar. Um teste que vai definir não só o futuro dele, mas o seu caráter. E o peso desse momento fica ainda maior quando a gente lembra do que tinha acabado de acontecer. Saul estava a um passo só de capturar Davi. Mas aí, uma notícia urgente chega e força ele a abandonar a caçada. Foi uma intervenção divina no último segundo. E aqui, o tema central já se revela. Ao nomear aquele lugar, Davi eterniza uma lição muito poderosa. Mesmo quando as montanhas parecem uma prisão, sempre existe uma rota de fuga. O livramento pode surgir de onde a gente menos espera. Só que essa trégua dura pouco, bem pouco. Assim que a outra ameaça ao reino é resolvida, a obsessão de Saul volta, e volta com força total. Ele não manda uma patrulha qualquer, não. Ele reúne 3.000 dos melhores soldados de Israel, os mais bem treinados, para uma única missão: caçar um homem. E a cena muda para uma paisagem, nossa, implacável. Rochas gigantescas, cavernas profundas, um calor que não dá trégua. É um lugar de isolamento, de perigo constante, onde as sombras das cavernas são o único refúgio possível contra o sol e, claro, contra um rei cheio de ódio. E então, o inacreditável acontece. Procurando um momento de privacidade, o próprio rei Saul entra justamente na caverna onde Davi e seus 600 homens estão escondidos, lá no fundo. De repente, o caçador se torna a presa. Completamente vulnerável, de costas, sem fazer a menor ideia do perigo. A reação dos homens de Davi é instantânea. Para eles não existe dúvida. É um sinal dos céus. A promessa se cumprindo bem ali, na frente deles. A pressão em cima de Davi se torna gigantesca. E esse é o ponto crucial. O coração de Davi deve ter disparado. Um único golpe e tudo acabaria. A perseguição, a vida de fugitivo, a espera. O trono seria dele. Era a oportunidade perfeita. Mas Davi não enxerga uma oportunidade. Ele enxerga um teste. A escolha entre o que é fácil e o que é certo. Então, em vez de pegar a espada, Davi faz algo extraordinário. Ele se aproxima em silêncio absoluto, como uma sombra, e com um movimento rápido e preciso, corta só a pontinha do manto de Saul, um ato simbólico, sabe? Não de violência, mas de contenção. E mesmo esse gesto tão pequeno pesa na consciência dele. O texto diz que o coração de Davi o acusou. Ele sentiu um aperto, um remorso profundo por ter desrespeitado, mesmo que minimamente, a posição daquele que era o ungido do Senhor. Ele volta para os seus homens e os impede, com firmeza, de atacar. Assim que Saul sai da caverna, Davi sai logo atrás e o chama. Ele se curva até o chão em sinal de respeito e só então ergue o pedaço do manto. Aquilo não é uma arma, é uma prova irrefutável da sua lealdade, da sua misericórdia e da sua inocência. A voz de Davi, cheia de mansidão, mas firme, ecoa pelo vale. E Saul, ao ver aquela prova na mão dele e ouvir aquelas palavras, ele desaba. Ele chora abertamente e, no momento de clareza que parece vir do céu, ele admite a verdade. Ele reconhece a nobreza de caráter do homem que a estava caçando para matar. E esse encontro, gente, ele revela lições que vão muito além dessa história. Mostra que uma oportunidade não significa uma autorização, que a mansidão pode ser, sim, uma arma poderosa contra a agressão. Que as nossas causas pertencem a um juiz maior e, acima de tudo, que é Deus quem exalta, quem derruba e quem cumpre as suas promessas, no tempo dele. E enquanto o vale fica em silêncio, com aquele manto rasgado balançando ao vento, uma pergunta fica no ar. A emoção de Saul é genuína, sem dúvida, mas será que ela é duradoura? Lágrimas podem lavar a culpa, mas será que elas conseguem arrancar a raiz amarga da inveja? A história fica em suspenso aqui. Esse momento de clareza do rei, essa admissão de que Davi era o justo, será que isso vai ser um ponto de virada definitivo? Ou só um breve momento de sanidade numa mente que está sendo consumida pelo ciúme? Isso nos deixa com uma reflexão profunda sobre o poder e talvez os limites da misericórdia. O que acontece quando a mansidão encontra uma inveja que simplesmente se recusa a morrer? A escolha de Davi foi nobre, foi correta, mas será que foi suficiente para acabar com a perseguição de uma vez por todas?
Essa incerteza toda prepara o cenário para o que vem a seguir. Porque cada escolha, cada novo teste, não estava só aproximando Davi do trono. Estava, na verdade, revelando a profundidade da sua confiança. A prova na caverna pode ter acabado, mas o verdadeiro teste de fé, esse estava longe de terminar.